Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 18. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorá-la, o filho, assim que nascesse. Então ela deu à luz a um filho, um homem, que dominará todas as nações com cedro de ferro. Seus filhos são arrebatados, o seu filho foi arrebatado por Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. E então houve uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançando à terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o menino. A mulher, as duas asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voassem para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e medidas de um tempo, fora da vista da serpente. Então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como de um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que aguardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar.
Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, da Tua poderosa palavra, para ouvir, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres falar à Tua igreja. Fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, conosco aquilo, Senhor, que Tu queres falar, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir da Tua parte, ó Deus, para que possamos compreender melhor a Tua palavra, para que possamos compreender melhor as Tuas Escrituras e para que possamos entender melhor a Tua vinda para buscar a Tua amada igreja que Te aguarda. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar e a agir em nossos corações, em nosso viver. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido neste lugar. Que o Seu nome seja anunciado e proclamado a todas as nações. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, acabamos de ler o capítulo 12 e domingo passado falamos sobre o toque da sétima trombeta, a qual o anjo tocou a sétima trombeta e se encadeou diversas coisas que acontecerá até o capítulo 16. Mas João vai nos dizer a respeito de uma mulher e de um dragão. E o texto começa nos dizendo: e viu-se então um grande sinal no céu. E viu-se então um grande sinal no céu. João vai bem claro, anuncia que isto é um sinal, é uma aparição ou uma mostra do que virá, é um sinal. No céu, uma mulher vestida do sol com a lua, debaixo dos pés há uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Precisamos primeiramente entender quem é esta mulher. Quem é esta mulher a qual o texto está nos referindo, a qual João está dizendo que viu essa aparição e viu este sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Os romanos vai dizer que esta mulher é Maria, mãe de Jesus. Outros comentaristas vão dizer que esta mulher é Jerusalém. E outros vão dizer que esta mulher é a igreja do Senhor. Alguns comentaristas vão dizer que é Jerusalém devido a alguns textos bíblicos, a qual o Senhor, próprio Deus, chama em Isaías Israel como sua esposa, chama em Jeremias Israel como a sua esposa, em Ezequiel, em Oséias, chama Israel como a sua esposa. Israel é a esposa de Deus, mas Cristo também chamou a sua igreja de sua noiva. Cristo chama a sua igreja de sua noiva e disse que voltará para buscar a sua noiva. Se dissermos que esse texto é Israel, estamos fazendo divisão, a qual o próprio Paulo, ao escrever aos Efésios, disse que não há mais judeus, não há mais gentios, todos nós somos filhos de Deus e fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Não há mais separação entre judeus e gentios. Não há mais separação entre judeus e gentios. E em outros textos, a qual do Apocalipse nós estudamos e nós vimos que a igreja do Senhor é a nova Israel de Deus, que nós somos povo escolhido, nação santa, somos o povo de Deus. Então, nós veremos, à luz desse texto, esta mulher como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E nós vemos nessa mulher que ela está vestida com o sol. Trazendo comparação à igreja do Senhor, nós fomos chamados luz para este mundo, para iluminar a luz de Deus, para iluminar a luz do Senhor.
ela está vestida com o sol e com a lua debaixo dos pés. A lua fala de autoridade, de poder, mas a lua, como bem nós sabemos, ela não possui luz própria. Ela usa a luz do sol. E também a igreja, ela tem poder, mas o poder não é dela. O poder que possui é do Senhor. Ela reflete o poder e a autoridade de Cristo Jesus. Esta mulher, como a igreja do Senhor, ela está vestida com o sol, veio para iluminar. E o que nós precisamos fazer é ser luz aonde existe trevas. Aonde quer que você chegue ou eu chegue, precisamos trazer a luz de Cristo Jesus. Aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, você precisa trazer a luz de Cristo para estar naquele lugar. Você precisa resplandecer a presença daquele que te comprou e que te lavou e que te amou e que voltará para te buscar. Também está debaixo dos seus pés a lua, a autoridade de Cristo Jesus sobre o seu nome. Está tudo subjugado sobre o seu nome. Cristo Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Ao usar o nome de Cristo Jesus, o inferno precisa bater em retirada, porque é Cristo Jesus quem possui todo o poder, toda a autoridade e toda a glória e honra. E em sua coroa de 11 estrelas sobre a cabeça. Sua cabeça, 12 estrelas, vai referir à igreja do Velho Testamento e à igreja do Novo Testamento. A igreja dos 12 patriarcas e a igreja dos 12 discípulos de Cristo Jesus. Por isso, e sobre a sua cabeça estão 12 coroa, que é a autoridade, e 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e agitava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Aqui não precisamos de explicações para saber quem é este dragão, até porque o texto vai nos dizer que a antiga serpente, o diabo, Satanás, o próprio texto vai nos referir e vai nos informar quem é este dragão. E viu também no sinal do céu um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu se refere a quando Jesus fala que viu Satanás com a terça parte dos anjos serem lançadas sobre a terra. Essas terça parte das estrelas a qual Satanás, a qual o dragão arrastava com sua cauda, eram os anjos, a terça parte dos anjos caídos, hoje demônios, lançando-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para derrotar-lhe o filho assim que nascesse. E o dragão parou diante da mulher. Precisamos entender que a palavra do Senhor vai nos dizer que Satanás anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, não ao nosso redor, ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, ele para diante da mulher, que estava para dar à luz,
para devorar o filho assim que nascesse. Mas na frente iremos entender a respeito desse filho. Quem é esse filho? E então ela deu à luz a um filho, um homem, que dominará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado por Deus e para o seu trono. A igreja agora deu à luz ao Cristo glorificado. Não ao Cristo humilhado, não ao Cristo que um dia morreu, um Cristo que pagou, mas um Cristo glorificado. Um Cristo que está sentado no seu trono, que possui autoridade, que possui um trono, que é um rei, que tem um governo sobre as nações e sobre a terra. Tem em suas mãos um cetro de ferro. Tem em suas mãos um cetro de ferro e regerá todas as nações. Cristo Jesus possui todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade lhe foi dado pelo Pai. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso, não podemos e não precisamos temer em meio às atribulações. Não precisamos e não devemos temer em meio às dificuldades, porque o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Precisamos confiar e crer em Cristo Jesus, pois Ele já levou sobre si todas as nossas transgressões, todo o nosso castigo, todo o nosso pecado, Ele levou sobre si. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aquela mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali ficasse e fosse alimentada durante 1263 dias. Nesse texto 6, está nos referindo à igreja do Velho Testamento e também se refere à igreja nos dias de hoje. Ainda que a igreja passe pelo deserto, ainda que passe pela provação, ainda que passe pela dificuldade, pois o deserto nada mais é do que uma aprovação, nada mais é do que uma prova. Por isso que o texto vai dizer: Cristo foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Esta aprovação, este deserto que essa mulher foi levada, lá haverá um lugar preparado por Deus. Por isso vemos sobre os selados, quando vimos no capítulo 9 falando a respeito daqueles que foram selados por Cristo Jesus, que receberam o selo de Cristo Jesus para serem guardados, serem protegidos. Aqui também é uma espécie de selo, é uma seladura do Senhor, a qual foi preparado pelo próprio Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui a igreja na tribulação, passando, mas sendo sustentado pelaquele que prometeu, pelaquele que garante e promete a salvação e te dar a vida eterna. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram. Mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. Estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. Quem? O dragão
e os seus demônios, que não pode ser chamado de anjo, seus demônios. Por que perderam o seu lugar no céu? Porque se formos ler o livro de Jó, vamos ver que Satanás vai à presença do Senhor e fala: de onde vem Satanás? Ele fala: de rodear a terra e de passear por ela. E Deus fala: viste meu servo Jó? Satanás, por isso que Paulo vai nos dizer: se pecarmos, temos diante do Pai um advogado, que é Cristo Jesus. E para que precisamos de um advogado? Para que se precisa utilizar um advogado? Para nos defender. E para nos defender de quê? Das acusações. E para nos defender das acusações de quem? De Satanás. Por isso, Satanás, dia e noite, acusa a igreja do Senhor. Mas nós possuímos um advogado que é Cristo Jesus, que pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e tivesse em abundância, e para que você tivesse um caminho ao Pai, para que através do sacrifício de Cristo Jesus, todo joelho se dobre e todo joelho proclame que Cristo Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus, para que possamos dobrar os nossos joelhos e orar, e o Senhor nos ouvir e o Senhor nos ver. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar ao céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. A palavra diabo vem de diabolos ou diabolim, que significa acusador. Ela é uma palavra grega que significa aquele que acusa ou acusador. Por isso, diabo, aquele que acusa. E Satanás, que engana todo o mundo. Aquele que engana, que era enganador, que é roubador desde o nascimento. Ele e seus anjos foram lançados à terra. E então ouvi uma forte voz do céu, que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso, e ele que de dia e de noite os acusava diante do nosso Deus. Então ouvi uma forte voz do céu, que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo. Cristo é vencedor. Amém. Cristo é vencedor. Não tema em meio aos problemas. Não tema em meio às dificuldades, pois Cristo é soberano e é vencedor. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles quem? Nós, a igreja do Senhor. Só podemos vencer as atribulações, só podemos vencer as dificuldades, só podemos vencer as lutas. Através de quem? Através do sangue de Cristo Jesus, do sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Que possamos falar que o viver para nós é Cristo e o morrer
é lucro, pois vivemos Cristo Jesus em nossas vidas. Que não possamos temer em meio à morte, que não possamos temer em meio às dificuldades, que não possamos temer em meio aos problemas, pois já entregamos a nossa vida um dia a Cristo Jesus, e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Precisamos ter essa certeza de que Cristo vive em mim. Precisamos, ou se não tivermos essa certeza, precisamos verdadeiramente entregar a vida a Cristo Jesus. Precisa necessariamente entregar a sua vida e viver a sua vida nesta carne, vivendo para a honra e glória de Cristo Jesus. Precisamos ter vida e ter vida em abundância. Ter vida e ter vida para demonstrar que Cristo mudou o seu viver, que Cristo mudou a sua vida, que Cristo mudou a sua história. Precisamos viver Cristo, precisamos viver Cristo e não temer a morte, porque um dia nós estaremos com Cristo Jesus eternamente. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguia a mulher que deu à luz ao menino. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A igreja foi dada duas asas da grande águia, foi marcada de uma forma a qual a mulher, que se fossem para o seu lugar no deserto, onde era sustentada por tempos e tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente, sustentada por Deus, sustentada pelo Senhor. Então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que lhe fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O inimigo tenta fazer com que os planos de Deus sejam frustrados. O inimigo luta o tempo todo para que a vontade do Senhor não prevaleça, para que o Senhor não realize aquilo que Ele quer, a sua vontade. Mas sabemos e vemos nesse texto que Ele está vencido em Cristo Jesus. Ele já foi vencido através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele já foi vencido e já foi levado sobre Ele todas as nossas acusações. Tudo aquilo que Satanás tinha contra nós e pudesse nos acusar perante o Senhor, foi levado sobre Cristo Jesus. E já temos, através do sacrifício de Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Por isso o inimigo ele tenta a todo tempo, mas o Senhor já nos fez vencedores através do sacrifício de Cristo Jesus. E o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos delas, os que guardam os mandamentos de Deus
e mantêm o testemunho de Jesus. Os que guardam a palavra do Senhor e os que vivem no testemunho de Cristo Jesus. Precisamos ter vida em Cristo Jesus. Precisamos viver constantemente buscando ao Senhor. Precisamos viver a todo tempo buscando agradar a Cristo Jesus. Precisamos todo tempo viver uma vida íntegra perante ao Senhor, para que possamos verdadeiramente viver com Ele eternamente. Amém e amém.